Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje, aliás, não vai ser só o vídeo de hoje, eu vou fazer alguns vídeos aí, mais ou menos com a mesma temática, porque tiveram muitos comentários interessantes que eu pretendo endereçar. Então, mas assim, no vídeo de hoje eu pretendo responder a um comentário de um dos inscritos, não sei se é inscrito, mas das pessoas que assistiram o vídeo, né? E fizeram aí um comentário que eu achei interessante de trazer aqui para vocês, porque por que eu respondo comentários? Mesmo quando o comentário, neste caso, é um comentário, na verdade, que tem um fundo de ataque, né? Eu respondo porque para mim é uma possibilidade de trazer algum esclarecimento bíblico. Então esse é o objetivo, inclusive é o objetivo do canal também, né? A gente trazer para as escrituras. Bom, só que antes do vídeo preciso te pedir de não se esquecer de se inscrever no canal, porque ajuda o canal a crescer, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Então se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar e fazer os comentários aí embaixo, porque de repente o seu comentário pode estar sendo respondido aí num próximo vídeo também. Isso é muito importante, tá bom? É importante para que a mensagem seja levada a mais pessoas possíveis. Então, assim, não custa nada e você está ajudando a divulgar o evangelho, se é que você realmente gosta da mensagem desse canal, tá certo? Então, vamos lá. Sem mais enrolações, né? Deixa eu lembrar aqui, tem mais uma coisa. Tem os grupos também, né? Nós temos dois grupos, um no WhatsApp e outro no Telegram, que fica na descrição do vídeo. Se você tem interesse de entrar num grupo para trocar ideia, para fazer esclarecimentos bíblicos. Eu estou sempre lá comentando também. Então tem os links dos grupos aí, entre lá também que vai ser, espero que seja proveitoso aí para o seu crescimento no evangelho, tá bom? Então acho que é só isso, então vamos lá. Eu vou nesse vídeo trazer aqui um comentário, deixa eu colocar na tela ele. Aliás, eu vou fazer como eu sempre faço, tipo live, que eu não tenho tempo de ficar editando o vídeo, tá certo? Mas vamos lá, pera aí. Bom, deve estar aparecendo aí na tela. Teve um vídeo que eu fiz que foi chamado Respondendo ao Gerdel Parte 2. Neste vídeo, o Toit, ele fez um comentário. Aliás, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O Toit aqui, pelo que eu eu não estou nem com a foto dele aqui. Eu só peguei o comentário e deixei de lado. O Toit, pelo que me parece, e aí ele me corrige se eu estiver errado, ele pode escrever aí na descrição, né, escrever aí nos comentários, né, do vídeo. Ele me parece ser um CCBano, tá certo? Ele acredito que ele seja da congregação cristã. E porque eu já vi ele comentando e mandando algumas coisas no chat ao vivo lá do canal do Josafá. Então, eu acredito que ele seja o CCBano. Então, o objetivo dele é defender a CCB. Bom, eu posso estar errado, mas independente disso, eu estou trazendo o comentário dele aqui. E vocês vão ver que comentário interessante esse, tá certo? Vamos lá. Ele disse assim: o Toit, né? Então tá aqui o Toit. Agora que vocês conheceram o verdadeiro evangelho, só falta fazer o que Jesus falou: colocar a mão sobre os enfermos e curar. E expulsar os demônios também. Não me venha com retóricas, pois quem disse isso foi Jesus Cristo. E como vocês se gabam de ter descoberto o verdadeiro evangelho, não se esqueça dessa parte, pois esse pois eu acho que é o evangelho de Cristo. Deve ser um não é um e. É o evangelho de Cristo. E não me venha arrumar desculpa para cumprir o que Jesus falou. Pronto. Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, Toit, esse vídeo vai para você. Primeira coisa interessante quase derrubei aqui o microfone. Então, a primeira coisa interessante nesse comentário dele, que é um comentário vindo de um pretenso cristão, né? Por que eu chamo de interessante essa parte? Porque é o seguinte, essa daí é uma alegação muito de ateu. Ateu é que faz essa alegação que o Toit está fazendo. Por quê? O que ele está dizendo assim? Se vocês estão dizendo que são cristãos, então operem os milagres que Cristo falou. Eu vou trazer para vocês aqui o que ele está falando.
eu acredito que é o que ele esteja falando, porque se não for nessa parte eu não sei outra, tá bom? Lá no Evangelho de Marcos, eu tô com a minha Bíblia aqui aberta, tá? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, nem vou colocar na tela, mas eu vou dar uma lida, se você quiser pegar aí na sua Bíblia, pegue aí. Evangelho de Marcos, no capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 14. Ali tem um dito que digamos, a última instrução de Jesus para os discípulos, e ali traz uma questão de sinais e prodígios, e eu acredito que é exatamente isso que ele está falando. Então, se vocês descobriram, né, o verdadeiro evangelho, então façam os sinais que Cristo falou. Então, isso geralmente é uma alegação de um ateu, tá? Não é uma alegação de um cristão, porque o cristão ele crê na veracidade das escrituras, então ele não faz esse tipo de desafio. Mas esse tipo de desafio é engraçado, eu poderia simplesmente virar para ele e falar assim: não, peraí, quem está numa igreja alegadamente de sinais e maravilhas é você. Então, na verdade, para eu responder isso daqui, é só eu virar o texto para você e dizer: responde você. E aí vocês vão entender o porquê. Olha o que diz lá em Marcos, no capítulo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam na mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, aí está dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ponto. Aí começa no versículo 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. 2 pontos. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, acho que é exatamente isso que ele está falando. Ué, você não disse que conheceu o verdadeiro evangelho, você não disse que creu? Então, vai lá, cure um enfermo, expulse um demônio, sei lá, tome alguma coisa mortífera para ser curado. Então, quer dizer, é isso que ele está querendo dizer. Esse desafio geralmente é um ateu que traz, né? O ateu ele alega muito essa questão. Não é verdade o evangelho? A palavra de Deus, não é Cristo que falou? Então opere os sinais. Bom, assim como o Toit, e aliás, vamos lá, e isso é uma alegação, e essa leitura que se faz desse evangelho, que é a mesma leitura que esses ateus fazem, é a leitura de igreja parecida com a CCB, por exemplo, que fala que lá se opera sinais, maravilhas e não sei o que lá e tal, e é por isso que aqui nós somos a graça de Deus e não sei o que lá, entendeu? Então essa é a alegação. Então eu poderia virar para ele e falar: não, mas você que está numa igreja que defende que essas coisas realmente acontecerão, continuarão acontecendo. Então me prove, eu vou levar para você uma pessoa à beira da morte, assim, cure ela. Vou levar um morto, ressuscite ele. Então, aí aqui, mas como a minha leitura dessa passagem não é exatamente a leitura do Toit, então eu vou explicar aqui para ele o que acontece. Bom, vamos lá. Primeira coisa, para você analisar esse texto, você tem que enxergar o contexto dele. Então vamos lá. No versículo 14 diz assim: Jesus apareceu aos 11. Primeiro que não foi para todo mundo. Essa daqui é uma mensagem que Deus deu aos 11, aos apóstolos, tá certo? Então, é uma mensagem dada aos apóstolos. E ele diz assim, apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Então, como eu já li, eu vou pular. Então, ele falou tudo isso aos 11. Mas olha só que negócio interessante. Depois que ele falou assim, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e tal. E depois que ele termina isso, no versículo 19, olha a continuação, olha o que acontece. De fato, vírgula, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então você vê que no próprio texto aqui,
apesar de que a passagem dizer assim, e aos que creem, dá uma aparente forma amplificada, ou seja, todo aquele que crê na sua mensagem, esses sinais seguirão, e não uma mensagem dirigida aos apóstolos. Apesar disso, você vê que no final do texto, o próprio texto diz que esses sinais confirmavam o ministério dos apóstolos. E como eu sempre digo, análise de Bíblia, você não faz essa análise separada. Você precisa colocar a Bíblia no contexto, tá certo? Então vamos pegar aqui uma outra passagem que eu já deixei aberta aqui. Você pega na sua Bíblia, que de novo eu não vou colocar na tela para não ficar trocando muito de tela, mas abre lá a sua Bíblia em Aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. A gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4. Então, Hebreus 2, versículo 3 e 4. E aí você vai ver que esses sinais e essas promessas que Cristo fez é vinculado ao ministério apostólico, não é vinculado a qualquer pessoa. Até porque seria até uma contradição, porque é o seguinte, se isso fosse para todos que creem, aí seria um problema gigante, porque depois, tratando de dons, e a gente pode tratar em outro vídeo, tratando de dons é uma coisa que o Espírito Santo dá conforme quer, e nem todas as pessoas têm os mesmos dons, mas aqui dá a entender que todas as pessoas vão ter essas capacidades. Isso não faz sentido com o próprio texto bíblico. Então, quem acredita que isso daqui, essa leitura, é para todo aquele que crê, é que tem que se explicar. Eu não acredito nisso porque não é isso que eu enxergo no texto bíblico. O que eu enxergo no texto bíblico que isso foi um comissionamento de Jesus aos seus apóstolos. E falando de apóstolos do modo geral, incluindo Paulo, que eu vou trazer um texto aqui, que apesar dele ter aparecido aos 11 aqui, por exemplo, Matias ainda não estava aqui, Paulo também não, mas aos apóstolos, tá certo? Então vamos lá, Hebreus 2, versículo 3 e 4. Aqui em Hebreus 2, é só para vocês verem aqui, aqui está falando sobre a questão do evangelho de maneira geral e a importância do evangelho, só para você ter uma ideia no contexto. Mas versículo 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Lembra, ele está falando aqui do evangelho, está falando que a palavra foi falada pelos anjos, que as palavras faladas pelos anjos se permaneceu firme e não sei o que lá. Então vamos lá. Então, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Pergunta, né? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Esse pelos que ouviram, quem são? Entendeu? Leia lá em Atos, no capítulo 2, umas características dos apóstolos que Pedro se levantou e disse que das pessoas que estiveram conosco desde o princípio, tal, quer dizer, que conheceram a Cristo. Então eles eram essas testemunhas. Eles quem aqui que está escrito no texto? Ó, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Então começou por Cristo. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. 2 pontos. Testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou. Aí continua o texto. Você vê que isso daqui está falando que aquilo que Cristo prometeu, Deus juntamente com eles testificou a partir de sinais, prodígios e maravilhas. Então esses sinais, prodígios e maravilhas que Cristo falou aqui, eles aconteceram para confirmar o ministério apostólico. E aliás, você pode pegar lá em Atos e você vai ler isso daí muito, né? Por exemplo, Pedro passando, né, viu alguém ali que tinha, ele era, eu acho que era paralítico, se eu não me engano. Eu tô falando de cabeça, eu não me lembro, mas eu acho que era paralítico. E aí ele pedindo uma esmola, Pedro falou assim: dinheiro eu não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Senhor Jesus, levanta e anda. Ponto. Ele não ficou assim, se você crê, e não sei o que lá, e se sua fé alcançar. Não, ele falou, levante e anda. A pessoa saltou e andou. Pronto, entendeu? E eu quero ver um que faça isso hoje. Quero ver.
Então, porque isso daqui, essa promessa tinha sido feito para confirmação do ministério apostólico. De novo, falando aqui, continuando a questão de incluir no Paulo nessa questão, a gente vai lá para o Romanos no capítulo 15. Eu vou pegar ali o versículo 18 e 19, tá certo? Não, eu vou voltar um pouquinho, versículo 16, só para vocês entenderem o contexto, que é Paulo. Ele estava defendendo o seu apostolado ali no Romanos 15, dizendo assim, ó, para ser ministro de Cristo entre os gentios. Então, comecei no 16, ó, ministrando o evangelho de Deus para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito, para obediência da parte dos gentios por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém arredores até a Ilíria tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo que o ministério apostólico dele era confirmado por sinais e prodígios, como Cristo deu aos apóstolos, Deus deu ao derradeiro dos apóstolos, que foi o apóstolo Paulo. Entendeu? Então a Bíblia é clara nessa questão. Então, a pergunta do Toit eu reverto, porque que eu saiba, a igreja a qual ele frequenta, né, a igreja a qual ele frequenta, diz que ali os sinais, prodígios e maravilhas acontecem à torta e à direito. Na pandemia eu não vi ninguém ser curado aí da Covid. Aliás, eu vi muito de perto que os que pregavam que seremos fiéis pela vida ou pela morte, e o que surgir na nossa frente nós vamos para cima, se esconderam, não colocaram o nariz na rua com medo da doença aí, para não dar problema aqui no YouTube. Então, com medo da doença, não colocaram o nariz na rua, entendeu? E aí? Então, eu lhe reverto isso. Então, eu quis aproveitar essa questão dele para justamente trazer essa explicação aí referente a esses sinais, prodígios e maravilhas. Isso, segundo as Escrituras, a leitura que eu faço das Escrituras, eu digo eu faço, não só eu, obviamente, né? Eu estou apoiado em outras pessoas muito melhores do que eu. Mas assim, a leitura que eu faço das Escrituras é justamente essa, que você jogando no contexto, você vê que essa não era uma promessa para todas as pessoas, essa é uma promessa para os 11, para confirmar o ministério dos 11. E, aliás, isso aconteceu toda vez que Deus faz uma aliança, ele confirma dessa maneira. Por exemplo, se a gente pegar o sinal lá em Moisés, né, quando foi dada a lei, como certificação da aliança, aconteceram coisas extraordinárias para certificar ali o ministério, né, de Moisés, né, e depois o ministério ali de Arão e sua descendência. Então, o que acontece? Foi feito isso, sinais, prodígios, maravilhas. Isso se repetiu depois da mesma maneira que lá? Não se repetiu. Agora, eu fazer uma ressalva. Eu creio que Deus opera sinais, prodígios e maravilhas até hoje. Não desta forma, não com essa comissão que Cristo deu para aqui, porque aquilo ali foi específico. Agora, Deus querendo operar, uma pessoa está doente, está com algum problema grave, o que você faz? Você vai ali, ou tá com, sei lá, seja lá o que for, você ora a Deus, e Deus, se Deus querendo operar, ele pode executar sinais e maravilhas, ele não é obrigado, ele não é, porque ele não comissionou ninguém assim. Se você conhece alguma pessoa que diz que tem o dom de cura, então ótimo, leve ela no hospital aí, esses hospitais, um monte de gente sofrendo, quase no final da vida, pede para curar todo mundo, porque se é dom, se ela falar que tem o dom de cura, significa que ela cura, entendeu? Então significa que todo mundo, quem ela colocar a mão, orar, seja lá o que for, a pessoa vai ficar boa. Não é o dom? Ela não disse que tem o dom? Então faça. Então seria muito bom. Aliás, me digam aí alguém que tenha, porque eu tenho muita gente para indicar, muita gente sofrendo aí que poderia se beneficiar com esse dom, tá certo? Então, essa foi a resposta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e também de se inscrever no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.